têm um plano de carreira também definido? Fala um pouco sobre isso. Temos, o nosso departamento de pessoal tem um plano de carreira, principalmente para vendedores, que a maioria dos nossos funcionários são vendedores. E ele começa do primeiro momento, que é o recrutamento e a seleção. Durante o processo seletivo, nenhum deles que passou por aquele processo vai ficar devendo favor a ninguém por ter arranjado um emprego para ele. Sim, não foi jeitinho, Essa né? segurança que o funcionário tem de não ficar subordinado àquela pessoa, Sim. que foi o padrinho ou a madrinha dele, já dá a ele uma sensação muito maior de liberdade e de autonomia que ele vai ter. E eu costumo dizer isso a eles. Aqui, se você passou pelo processo seletivo, você não deve favor a ninguém. Você Perfeito. passou pelo seu mérito. Meritocracia. E para você manter-se aqui, é só você entregar. Entregar o que foi contratado para fazer. O exemplo, Cleison, arrasta muito mais do que as palavras. Então, eu costumo andar pela loja, eu costumo conversar com todo mundo. Eu ajudo o cliente a colocar a moto em cima do carro, eu vou na oficina, dou pitaco na oficina, eu ando pelo departamento pessoal. Então, esse contato direto e simples, de uma forma simples, nada de... Aí é o chefe que chegou aí. Não, eu sou da mesma forma que todo mundo é lá. Isso dá a eles uma sensação de segurança. E eu não deixo confundir isso com, digamos assim, liberdade. Sim. Quando eu falo liberdade, é a pessoa achar que pode ser um amiguinho. Uhum. Eu não sou amiguinho dos meus funcionários. Sim. Eu trato eles muito bem, com muito respeito, com muita consideração, mas nós sabemos que existe a hierarquia na empresa. Sim. E precisa ser respeitada aquilo. Então, o exemplo é melhor do que as palavras, às vezes. Porque as pessoas veem você fazendo aquilo e se perguntam, mas se o chefe está fazendo, eu tenho que fazer também. Então, eu acho que o exemplo é esse. É uma das maiores receitas que a gente pode dar para uma empresa, é dar o exemplo. Porque se você escreve uma série de normas, de formas de se comportar na empresa, mas não dá o exemplo, não adianta. Pelo contrário, eu acho, né? Acho que vai até atrapalhar mais. Então o exemplo é muito bom. Essa liberdade também que o funcionário tem lá, de trabalhar sem precisar ficar puxando o saco de gerente, sim, de chefe, dá também uma performance boa para ele, porque trabalhar sob pressão, Cleison, sob ameaça, deve ser muito ruim. E lá a gente não com permite chicote, que isso aconteça. Né? Essa pressão, essa ameaça acaba sendo o chicote de antigamente, então, né? Não dá certo. Não dá certo. Então, quando alguém não está indo bem nas suas atividades, a gente chama para bater um papo. Sim. Conversa, explica a situação. E essa pessoa acaba corrigindo-se e melhorando. E quando não dá certo, a gente realmente se entende e as pessoas acabam saindo. Então, eu costumo dizer que ninguém perde emprego. Ninguém é demitido. A pessoa perde o emprego. Porque nenhuma empresa manda um bom funcionário embora. Nenhuma. O bom tem que estar lá. É bom essa aí. Os bons sempre estão lá. Sempre e os ótimos, os ótimos estão recebendo proposta de outras empresas para sair. Então, aqueles que saíram da empresa, não que eles sejam pessoas ruins, é que eles não entregaram. Não entregaram. E muitos depois até reconhecem. Exato. Que não, eu já não estava na mesma pegada e tal. E aí é bom que ele entenda que foi a entrega dele que fez ele sair, perder aquela oportunidade. E essa